Caoa Sherry apresenta All New Tigo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tigo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Começou! O Mega Feirão aqui em Patos começou! Começou, Patos! Mega Feirão combate de vendas de carros novos, seminovos e motos no Terreiro do Forró. São 10 lojas juntas, mais de 400 carros, motos Honda e Yamaha, tudo à sua escolha e um só propósito: realizar o seu sonho de ter um veículo novo. E tem mais, até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela, tanque cheio e transferência grátis, e aprovação de crédito na hora pelo Bradesco Financiamento. Tem, então vem pro Terreiro do Forró, porque nós estamos esperando por você aqui em Patos, de 8 a 10 de agosto, o maior Mega Feirão combate de vendas pra você. Apoio Bradesco Financiamentos. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e água em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusmar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, em mais um programa, quarta temporada desse programa que já virou tradição aqui na cultura patoense, sertaneja e também paraibana. O programa hoje está super especial. Nós vamos discutir filosofia e cotidiano a partir da obra do Nietzsche. Então, se você gosta de filosofia, se você gosta de discutir filosofia, eu trouxe para o programa de hoje, gente, um cara assim que eu sou fã dele, né? Ele que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, é professor do IFPB, do campus de Campina Grande, e ele é especialista em Nietzsche, um dos caras que mais estuda Nietzsche que eu conheço, fez o mestrado em Nietzsche, fez o doutorado em Nietzsche. Então seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural, meu querido professor Geraldo Dias. Obrigado, Deusmar. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir aí para a cultura patoense e da Paraíba em geral. Muito obrigado mesmo pelo convite. Que massa, e vai ser um programa muito massa, né? Já peço para que você que está nos assistindo através da TV Sol, através da Brisa TV, através das plataformas digitais, YouTube e Facebook, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que será discutido aqui. Geraldo, eu queria começar com uma pergunta básica. Você é um cara que estuda muito Nietzsche desde a graduação. Nós sabemos que a filosofia ela tem milhares de opções, milhares de cenários, milhares de filósofos. Por que Nietzsche? Eita, pergunta difícil de responder essa, viu? Eu vou tentar, mas de fato, como você falou, são muitas as opções. Eu tinha muitas inclinações dentro da filosofia. Antes mesmo de entrar na graduação, eu comecei a graduação na Unifesp em 2007. Antes de entrar na graduação, eu já tinha uma inclinação por filosofia, mas ela estava ali emparelhada com outras inclinações, como psicologia, sociologia, literatura. De modo geral, eu queria uma formação na área de ciências humanas. E filosofia foi se tornando a primeira opção
mas não aconteceu de uma vez, aconteceu aos poucos. Eu cheguei a fazer o vestibular para psicologia, cheguei a passar em vestibular para psicologia, fiz vestibular para jornalismo, também fui aprovado, essas coisas. Mas tenho algumas inquietações, eu carrego comigo desde sempre algumas inquietações que são típicas da filosofia. Então, acabei indo para a filosofia, comecei a graduação em 2007. Antes da graduação, eu já lia Nietzsche. Já lia muito, eu já lia vários filósofos. Nietzsche era um deles. No final da graduação, mais ou menos no último ano, eu tive cursos sobre Nietzsche. Na verdade, eram cursos obrigatórios e eletivas. Eu tive uma obrigatória, depois uma eletiva, e aí foi se configurando essa opção, né? Nietzsche foi se configurando porque também nele eu encontrava muitas das minhas inquietações, temáticas próximas ao que eu gosto. E o cinema também foi impactante, principalmente o filme do Júlio Bressani, Dias de Nietzsche em Turim. Tudo isso foi adensando ainda mais essa vontade de estudar Nietzsche, e aí eu comecei, no final da graduação, em 2011, em 2010, no final da graduação, eu iniciei uma pesquisa de iniciação científica, que depois foi desdobrada no mestrado. Então, no mestrado fiz, entre 2011 e 2013, uma leitura exegética, uma leitura detida do livro Aurora. E depois, no doutorado, mudei um pouco a configuração, fui estudar Nietzsche, mas de uma perspectiva completamente diferente, e talvez eu consiga falar um pouquinho dela ao longo da nossa conversa. Que bacana. A recepção ao pensamento do Nietzsche no Brasil aconteceu pelo Nordeste, né? Isso vem sendo evidenciado nas últimas décadas por algumas pesquisas, inclusive pela sua, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho como aconteceu essa recepção nordestina ao pensamento nietzschiano. Aí é que começou a minha surpresa também, porque no final do mestrado, em 2013, eu estava contente com o resultado que eu obtive. De fato, o trabalho exegético que eu fiz, o típico comentário de texto, que é o que se faz nos departamentos de filosofia, eu havia alcançado ao fazer a minha pesquisa sobre o livro Aurora, tentando responder algumas questões, como, por exemplo, por que o livro ficou esquecido na literatura secundária, qual era a contribuição desse livro para o conjunto da obra de Nietzsche. Eu gostei do trabalho, porém eu me sentia ainda muito insatisfeito, porque, por um lado, eu sempre quis ter como horizonte de pesquisa o Brasil, mas é difícil incluir o Brasil em pesquisa sobre Nietzsche. E aí é que começou o desafio. No final de 2013, eu já tinha uma inquietação a respeito da maneira pela qual o pensamento de Nietzsche chegou ao Brasil, quais efeitos ele eventualmente provocou. Um pouco dessa inquietação foi alimentada pelo texto da Scarlett Martin, Nietzsche, a Cena Brasileira, e depois, esse texto acho que é do ano de 2000, não, acho que é por aí. Depois houve um outro texto, Nietzsche, a Cultura Brasileira, do professor Ivo da Silva Júnior, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Então, esses dois textos me impulsionaram a levar adiante essa pesquisa em cima desse problema, né? Saber como é que o pensamento de Nietzsche chegou ao Brasil, a partir de quando ele se consolidou, quais foram os efeitos dele na cultura brasileira em geral, em particular na literatura e nas ciências humanas. E, para minha surpresa, a surpresa foi enorme, porque, juntamente com o Tiago Pantuzzi, nós havíamos percebido que foi no Nordeste brasileiro que Nietzsche começou inicialmente a ser lido. E isso começou mais particularmente com Tobias Barreto, junto à escola do Recife. Imagina só, em 1876, Tobias Barreto publicou um texto no qual ele menciona Nietzsche. E ele abriu, por assim dizer, esse interesse por Nietzsche no Brasil.
Mas, então, tudo começou, por assim dizer, na escola de Recife, com autores que participavam da escola do Recife, como o Tobias Barreto, o Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua, João Ribeiro. Esses germanistas do Recife foram os primeiros a ler Nietzsche. João Ribeiro, o sergipano João Ribeiro, foi o primeiro a publicar textos sobre Nietzsche no Brasil ainda no final do século XIX, mais ou menos. Acho que o texto dele é de 1897, eu acho, por aí. Então, para minha surpresa, e feliz surpresa, descobri então que foi pelo Nordeste brasileiro que Nietzsche começou a ser lido e começou a ser disseminado na cultura brasileira. Em autores do Ceará, como, por exemplo, Araripe Júnior, o romancista, né, Araripe Júnior, mas também o filósofo cearense Farias Brito. Há outros autores nordestinos e paraibanos que leram Nietzsche, como Assis Chateaubriand, lia muito Nietzsche, escreveu, deixou textos em jornais e revistas falando do filósofo. Mas a pesquisa mais recente que eu tenho sobre a recepção de Nietzsche no Nordeste, em particular na Paraíba, está focada em Augusto dos Anjos e José Lins do Rego. Tanto é que nesse livro aqui, que foi recentemente lançado esse ano, tem um poema do Augusto dos Anjos dedicado a Nietzsche. Um poema que não foi publicado no livro Eu. Então recolhi isso da imprensa e coloquei ele aqui no livro. Então, para minha grata e feliz surpresa, foi muito legal de descobrir ao longo da pesquisa que foi pelo Nordeste brasileiro que Nietzsche começou a se consolidar na cultura brasileira. Como eu já disse, em diferentes áreas do conhecimento, desde uma sociologia e antropologia do Gilberto Freire, e a literatura em prosa, ou melhor, numa crítica literária como a do José Lins do Rego, e na poesia de um Augusto dos Anjos, mas não só, também um Manuel Bandeira e muitos outros autores nordestinos que acho que vale a pena continuar a pesquisar para ver a profundidade disso, quais foram os efeitos dessa acolhida do pensamento de Nietzsche no Nordeste. E até você como nordestino, isso termina sendo uma motivação extra, né? Porque a interação desses contatos, as leituras, os textos, isso dá até uma motivação extra para você continuar a pesquisa. Eu queria aproveitar esse comentário para que você comentasse. Recentemente, você lançou esse material aqui, que eu estou mostrando para a galera que está nos assistindo através da Brisa TV, da TV Sol. Já adiantando, pessoal, que esse material aqui será lançado em Patos no mês de setembro também. O professor Geraldo Dias estará em Patos presencialmente no mês de setembro, lá na Fundação Hernando Sátero, para lançar esse material aqui. Eu queria aproveitar, Geraldo, para você falar um pouquinho sobre a publicação desse livro, Nietzsche no Brasil, 1892-1945, traduções de textos do filósofo alemão, artigos e poemas a seu respeito, publicados na imprensa. Fala um pouquinho sobre essa obra publicada recentemente. Falo sim, Desmar. Fico muito feliz de falar sobre ele, porque isso daí é resultado da tese de doutoramento junto ao Departamento de Filosofia da Unifesp. Oficialmente, a pesquisa teve início em 2015, eu digo oficialmente no sentido de estar matriculado no Departamento de Filosofia em 2015. Mas o projeto, a inquietação é do final de 2013, o ano de 2014 foi bastante rico também na pesquisa. Já em 2014 eu já havia publicado dossiês sobre a recepção de Nietzsche no Brasil, e aí oficialmente a pesquisa teve início em 2015. Então, ao longo da pesquisa, que foi concluída em 2019, eu acabei produzindo uma tese de doutorado muito extensa. E olha que eu nem trouxe para a tese tudo que eu descobri, mas no final a tese ficou com 472 laudas, eu acho. Então foi extensivamente elaborada, né? E a tese, né, é composta por 6 capítulos, um apêndice e 3 anexos. Após um trabalho de revisão e refinamento, os capítulos foram publicados na forma de livro,
com o seguinte título: Nietzsche no Brasil, 1922 a 1945, Modernistas e Intérpretes do País, pela editora Unifesp, em 2023. Esse material traz os capítulos da tese. E em 2024, agora esse ano, eu consegui publicar aí pela CRV, a editora de Curitiba, o material que estava na forma de apêndice, uma apresentação, e 2 anexos. Na verdade, eram 3 anexos. Nesses anexos eu trazia as primeiras notícias sobre Nietzsche no Brasil, as primeiras traduções de textos dele e artigos e poemas a respeito dele, publicado na imprensa brasileira. No livro, nesse livro que está lançado agora, esse ano, eu não trago as notícias, são muitas as notícias, inclusive vários jornais do Nordeste, principalmente o Diário de Pernambuco, mas também jornais da Paraíba. Era comum sair notícias sobre Nietzsche, mas aí eu recolhi da imprensa as primeiras traduções de textos a respeito de Nietzsche, os primeiros... era muito comum na imprensa da época, em jornais e revistas, a publicação de aforismas de Nietzsche. Então eu recolhi esse material, juntei todo esse material, e outra parte que eu recolhi, que consta no livro, são artigos de jornal e revista sobre o filósofo alemão. Artigos de diversos intelectuais da cena cultural brasileira, como um Gilberto Amado, José Lins do Rego, e vários outros intelectuais brasileiros, como José Veríssimo. Então, o livro ele então reúne traduções de textos de Nietzsche, que são os primeiros artigos e os primeiros poemas dedicados a Nietzsche, né, publicados na imprensa que uma circulação nacional e também alguns jornais de circulação apenas regional. Então, eu reúno aí materiais que colocaram, né, em circulação não somente ideias novas para o Brasil, né, mas também um vocabulário filosófico novo na língua portuguesa brasileira. Eu procuro mostrar como esses poemas, essas traduções e esses artigos, eles criaram um léxico, eles ampliaram o léxico da língua brasileira. Ora, por várias razões. Uma delas é que, para fazer circular ideias de Nietzsche no Brasil, era preciso traduzir termos da filosofia dele, como, por exemplo, o termo Übermensch. Como traduzir esse termo? O sergipano João Ribeiro traduzia por pró-homem. Antes dele já havia o termo sobre-homem. E ainda no final do século XIX também já se usava o termo super-homem. Então, entre os efeitos que a filosofia de Nietzsche causa no Brasil, está, por exemplo, a ampliação do léxico da língua brasileira, que se viu obrigada a criar palavras novas, neologismos, né, palavras novas para transmitir as suas ideias, para falar das suas personagens e das suas obras. E inclusive, o livro, Geraldo, só te interrompendo um pouquinho, é interessante porque até hoje alguns livros didáticos trazem essa questão do Übermensch como o super-homem. E geralmente aparece uma caricatura do Nietzsche arrancando a camisa, né, com um N numa alusão ao personagem dos Estados Unidos, né, que do ponto de vista da tradução é complicado. Né? É bastante complicado. Isso aconteceu dos anos 40 para cá, né, porque a personagem da indústria cultural ela é ali do final dos anos 30 para os anos 40. Então, antes disso, não havia, por exemplo, essa associação de Nietzsche com o super-homem dos quadrinhos e dos filmes. E da década de 50 para cá, o Mário Ferreira da Silva, em vez de usar, justamente por essas e outras razões, da década de 50 para cá, Mário Ferreira dos Santos, traduziu Übermensch por além-homem, para escapar um pouco desse termo super-homem que tinha sido apropriado tanto pela extrema-direita, que associava Nietzsche ao nazifascismo,
quanto pela indústria cultural, que acabava dando ao conceito uma imagem que não condiz com o conceito que consta na obra do filósofo. A partir da década de 70, Rubens Rodrigues Torres Filho utilizou o neologismo além do homem. E, desde então, entre os especialistas brasileiros, o que utiliza-se, para traduzir Übermensch, o termo além do homem. Mas é extremamente comum ainda o uso da tradução de Übermensch por super-homem em várias traduções. Uma delas, que circula bastante, que é a do Paulo César de Souza. Mas entre os especialistas não se usa mais e não se vê com bons olhos essa tradução, porque ela está muito deturbada. Foi apropriada pela extrema-direita e pela indústria cultural, então, para evitar isso, utiliza-se o termo além do homem, na tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho. Então, como eu dizia, o livro ele está dividido, ele tem uma apresentação minha e segue dividido em duas partes. A primeira parte concentra as traduções de trechos dos escritos de Nietzsche, mostrando como expressões e conceitos de sua filosofia foram incorporados e transformados no português brasileiro. Eu digo isso porque houve várias transformações. Por exemplo, o termo nietzschiano Umwertung-Levert, que se traduz atualmente por transmutação de todos os valores, anteriormente era traduzido ele atualmente é traduzido por transvaloração de todos os valores. Antes era traduzido por transmutação, mas também havia a tradução por inversão, renovação e várias outras coisas. Então, alguns termos variavam muito. A tradução do termo eterno retorno do mesmo variava. Alguns traduziam por volta eterna, eterna recorrência, ciclo eterno. Então aqui no livro, já na minha apresentação, eu procuro mostrar como esse vocabulário ele foi transformado na língua portuguesa e como ele também enriqueceu a língua brasileira. Na segunda parte, eu trago, por assim dizer, uma perspectiva histórica, panorama, ao recuperar os artigos e os poemas sobre Nietzsche e a sua filosofia, que, ao meu ver, refletem as suas ideias, refletem a maneira como as suas ideias foram recebidas e aproveitadas, e como muitas dessas ideias continuam a repercutir até hoje, e outras foram, por assim dizer, deixadas de lado. Então, mostro como, desde 1892 até 1945, Nietzsche repercutiu fortemente na imprensa brasileira, porque todo o material que eu trago foi publicado na imprensa brasileira, e a gente vê a riqueza que era, tanto as traduções de textos de Nietzsche, que eram traduzidos principalmente aforismos breves, mas também textos um pouquinho mais longos de diversas obras, principalmente do Zaratustra. Então trago isso e trago os artigos e os poemas dedicados a Nietzsche. Como já disse, um dos poemas dedicados a Nietzsche foi feito por Augusto dos Anjos, né? Tudo isso mostra o quanto Nietzsche repercutiu na cultura brasileira, em particular na literatura. Então o livro mostra muito esse horizonte aí de formação do Brasil contemporâneo, né? Eu acho isso, né? Que a recepção de Nietzsche é um capítulo relevante na formação cultural do Brasil, desse Brasil dos anos 20 aí, principalmente do Brasil do movimento modernista e, enfim, da literatura e das ciências humanas. Ele repercutiu muito aí nesse horizonte. Pois é, vocês estão acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo aqui para esse papo massa sobre filosofia, especificadamente sobre a recepção da obra de Nietzsche no Brasil, o querido professor doutor Geraldo Dias, para essa conversa massa. Tenho certeza que você está gostando muito, principalmente a galera que quer aprender um pouco mais sobre filosofia e também sobre o Nietzsche. Geraldo, você falou agora há pouco sobre a recepção, né, e a repercussão da obra do Nietzsche no Brasil, e é interessante porque o Nietzsche morre ali em agosto de 1900, ou seja,
Lá se vão mais de 120 anos, né, da morte do Nietzsche, e continua sendo um autor muito lido. Nos últimos anos, há um sentimento de popularização da obra do Nietzsche, principalmente com a internet, com trechos, com frases que muitas vezes são associados até à autoajuda, né? Você, como um cara que pesquisa Nietzsche há muito tempo, e lê todas as obras e pesquisa os textos e busca um entendimento mais amplo em relação aos termos, como você citou agora há pouco, cada processo de tradução, como é complicado, a maneira como se usa cada palavra. Nós sabemos que no universo da internet não existe esse cuidado com a pesquisa e com o entendimento. Então você, como um pesquisador em Nietzsche, como é que você analisa o contexto atual da popularização, né, do Nietzsche na internet e também da utilização de trechos da sua obra como autoajuda? Eita, pergunta danada de difícil, hein? Mas são muito instigantes porque, de fato, isso a gente vê que acontece, é uma realidade, né? Eu vou começar falando, então, da questão da autoajuda. Acho que é importante ressaltar que a filosofia de Nietzsche não se alinha com o formato simplista e muitas vezes reducionistas das frases de efeitos e das receitas prontas, que são muito comuns, ou comumente isso é encontrado na literatura de autoajuda. Então, a obra de Nietzsche ela é complexa, multifacetada e frequentemente ambígua. Ela é ambígua em diversos assuntos. Vá ver, por exemplo, o que Nietzsche pensa sobre as mulheres. Tem várias ambiguidades. Então, abordando temas, Nietzsche aborda na sua obra temas profundos e desafiadores sobre a existência humana, sobre a moralidade, a religião e a condição humana em geral. Então, Nietzsche é conhecido ele é conhecido por vários assuntos. Um dos que salta aos olhos é a crítica que ele faz à moralidade cristã. Ele vê a moralidade cristã como promotora de valores como a piedade, a compaixão e a resignação. Mas ele argumenta que esses valores, ao invés de elevar o espírito humano, frequentemente reforçam uma mentalidade de fraqueza e conformidade. A autoajuda tradicional, né, a literatura de autoajuda aí tradicional, por outro lado, muitas vezes busca justamente reconfortar e tranquilizar os seus leitores com soluções fáceis para problemas que são complexos. O que, ao meu ver, é totalmente contraditório ao espírito crítico e desafiador de Nietzsche. Então, a filosofia de Nietzsche é muitas vezes descrita como destrutiva, no sentido de que ela questiona e desconstrói certezas e convenções estabelecidas, principalmente no campo da moralidade e da religiosidade. Então, Nietzsche desafia os leitores a se confrontarem com o niilismo, que ele acha que tomou conta da humanidade e da modernidade para cá, principalmente. O niilismo, essa falta de sentido, essa sensação de vazio que a existência, de certa maneira, pode proporcionar para algumas pessoas, né? Então, ele desafia os seus leitores a confrontarem o niilismo ou a ideia de que a vida não tem um sentido intrínseco, o que pode causar, então, na verdade, em vez de conforto, pode causar profundas crises existenciais, né? A literatura de autoajuda tende, a meu ver, justamente evitar esse tipo de confronto com a angústia existencial, oferecendo, em vez disso, respostas tranquilizadoras e soluções práticas. E Nietzsche não faz isso, né? Então, embora Nietzsche promova uma filosofia de afirmação da vida, celebrando a vontade de potência, a criação de valores próprios, ele também reconhece o lado caótico e trágico da condição humana. Nietzsche encoraja os seus leitores a aceitar o sofrimento como parte inevitável da existência humana. Tanto, ele trabalha isso muito através do conceito de amor fati, né? O amor ao destino. Através desse conceito, a gente vê o aspecto trágico da realidade, que não é ignorado por Nietzsche, mas talvez seja ignorado pela literatura de autoajuda. Enfim, concluindo, a filosofia de Nietzsche, a meu ver, não se presta facilmente à autoajuda, porque ela não oferece respostas fáceis ou reconfortantes para os seus leitores.
ela é, pelo contrário, a filosofia de Nietzsche é provocativa, desafiadora e muitas vezes desconfortável, mais destinada a fazer o leitor refletir profundamente sobre sua própria vida, sobre seus valores, sobre a natureza da realidade. Então, a complexidade e a profundidade do pensamento de Nietzsche requerem um engajamento sério e, a meu ver, não podem ser adequadamente capturados por frases soltas ou conselhos simplistas que a gente vê muito na literatura de autoajuda. A própria ideia simplista de se pegar algumas questões que são colocadas na obra dele, como, por exemplo, a ideia de que Deus está morto, e transformar isso, né, numa bandeira, ou transformar isso num tipo de questionamento sem se aprofundar, é até perigoso, né? Coisa que o próprio filme, as duas versões do filme, fez muito. Não sei se você chegou a assistir o filme, o Deus Não Está Morto, mas é até perigoso, porque as pessoas terminam não lendo a obra e não buscando entender o conceito, né? Sim, sim. O conceito, por exemplo, essa ideia, né, de que Deus está morto, ela traz justamente esse horizonte do niilismo, né, esse horizonte da falta de sentido, da falta de fundamento para ele mostra como os valores que guiavam a conduta dos seres humanos caíram em desvalor, estão desvalorizados, né? Então é uma filosofia bastante complexa, não dá para... E outra coisa, Nietzsche não, na sua obra ele não traz conselhos práticos. Faça isso para alcançar a felicidade, faça aquilo para alcançar sucesso. De forma alguma ele faz isso. Então acho que a literatura aí de autoajuda acaba se apropriando indevidamente da obra de Nietzsche, dando a ela um contorno que não condiz com ela. E sobre a popularização de Nietzsche na internet, esse é um outro tema interessante. Agora, a princípio eu acho interessante levar em consideração que a internet, de fato, ela tem desempenhado um papel significativo na produção da filosofia, na popularização da filosofia em geral, e da de Nietzsche em particular, com muita força desde o início aí do século XXI, né? No entanto, é importante contextualizar que a popularização de Nietzsche no Brasil já vinha acontecendo, é o que a minha pesquisa mostra, a popularização de Nietzsche já vinha acontecendo desde o início do século XX, principalmente através da imprensa, com jornais e revistas que discutiam suas ideias. Durante o período pré-modernista e durante o chamado período modernista, principalmente ali de 22 a 45, autores como José Veríssimo, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, José Lins do Rego, esses autores contribuíram muito para a disseminação do pensamento de Nietzsche. E já naquela época era uma espécie de moda. A palavra é utilizada pelo José Veríssimo num texto de 1903. Nietzsche já era considerado um moda no Brasil, né? Era lido por muita gente. Agora, é claro que com o advento da internet, essa disseminação foi ainda mais intensificada. A web, de fato, ela permite que uma vasta gama de materiais, desde obras originais até análises secundárias, estejam disponíveis ao público mais amplo. Inclusive, a edição crítica da obra de Nietzsche está inteiramente digitalizada e disponível para as pessoas acessarem desde 2009, num site chamado Nietzsche Source. A Nietzsche Source foi criada pelo Paulo Diório, e disponibiliza a obra inteirinha de Nietzsche. Então, a internet tem essas coisas maravilhosas, né? Ela entrega para quem quiser toda a obra de Nietzsche, o que nesse caso é uma poderosa ferramenta para o estudo sério e acadêmico dele, né? Além disso, há uma grande quantidade de literatura secundária de alta qualidade e acessível, né? Online, em revistas, como por exemplo a revista Cadernos Nietzsche, que é a melhor revista, é a revista de referência sobre os estudos Nietzsche no Brasil e na América Latina. Ela está todinha disponível na internet, todos os números dela, e já está no número 45 para lá. Então, por um lado, a internet também facilita a circulação. Por um lado tem isso, né, essa riqueza que a internet possibilita, mas, por outro lado, a internet também facilita a circulação de interpretações superficiais ou distorcidas, né, das ideias de Nietzsche. É muito comum a gente ver memes
citações que são um pouco fora do contexto, um pouco simplificados, né? E que trazem alguns elementos um tanto equivocados sobre a obra de Nietzsche. E isso é um reflexo da própria natureza da internet. Isso não acontece só com Nietzsche, né? Acontece com muitos outros autores, onde informações de todos os tipos circulam, né, rapidamente e sem a filtragem que tradicionalmente a gente encontra em publicações acadêmicas ou em mídias já estabelecidas. Enfim, a internet, então, tem contribuído significativamente para a popularização da filosofia de Nietzsche no Brasil, não há dúvida, oferecendo acesso tanto a recursos valiosos quanto a interpretações que também são problemáticas e simplistas. Então, a internet ela amplia o alcance e o acesso às ideias filosóficas de Nietzsche, mas também ela exige um discernimento crítico por parte dos leitores para conseguir distinguir entre interpretações que são bem fundamentadas e aquelas que são superficiais e distorcidas. Vamos entrar um pouco em algumas curiosidades, Geraldo, sobre Nietzsche. De repente você está em Campina Grande e acha um busto do Nietzsche em Campina Grande. Eu queria que você explicasse para a galera que está nos escutando através da Rádio Tabajara, a galera que está nos vendo através da TV Sol, da Brisa TV, das plataformas digitais, que história é essa de um busto do Nietzsche em Campina Grande, totalmente aleatório, diversas postagens na internet sobre isso, a galera indo lá fazer fotografia. O que é que se sabe até hoje sobre esse busto? Já deu para você pesquisar um pouco sobre isso? Deusimar, obrigado pela pergunta. Olha, a capa do livro eu ilustro com uma foto que eu fiz desse busto de Nietzsche, que está na rua Tavares Cavalcante, número 46, no centro de Campina Grande. Para mim, isso foi uma enorme surpresa para mim. Eu comecei a dar aulas no IFPB em maio do ano passado. Acho que em junho, os alunos, por saberem que a minha formação, a minha especialização é em Nietzsche, um aluno me disse: professor, você sabia que tem um busto de Nietzsche em Campina Grande? Eu desacreditei, eu falei: não, como assim? Você tem certeza? Aí esse aluno confirmou, ele falou: sim, é verdade, me mostrou. Pela internet, se a gente jogar no Google aí, busto de Nietzsche em Campina Grande, há imagens. E aí eu fui lá conferir. Fui lá e realmente tem esse busto de Nietzsche feito em cimento, eu acho, alguma argamassa nesse sentido. O estranho é que não há data de quando foi elaborado essa obra de escultura. Também o autor não assinou, não há uma assinatura, então não há data, não há assinatura. Eu procurei saber a respeito, investigar, mas muito difícil, você não tem nem a quem reportar. Então comecei a perguntar para os professores do IF, e um deles me disse que não tem certeza, mas é provável que seja recente, aquele busto lá, é mais ou menos recente, mas não se sabe dizer exatamente uma data, e a gente não conseguiu também identificar quem é o autor da escultura. Enfim, é um mistério. A escultura é bonita, ela tem um design bacana, ela transmite bem quem é o autor. Embaixo tem um nome Nietzsche, mas é possível identificar facilmente que é um busto de Nietzsche. Quem conhece a imagem de Nietzsche vai reconhecer facilmente. É inusitado, por um lado é inusitado justamente porque seria comum a gente encontrar uma estátua, sei lá, de um Augusto dos Anjos, ou um busto de Augusto dos Anjos. Agora, de Nietzsche, complicado. Mas eu não sei muito a respeito. Sei também, por exemplo, que não é tão incomum no sentido de que o autor, por exemplo, Graça Aranha, eu encontrei registros de que Graça Aranha possuía também um busto de Nietzsche na sua residência. Era então numa residência. E pode ter sido uma réplica de algum busto de Nietzsche que já existia na Europa, ou de alguma fotografia. Esse de Campina Grande é bastante original, não dá para identificar de imediato se o autor copiou alguma imagem, alguma foto, mas
é uma obra bacana, mas tem esse mistério aí. Não consegui desvendar ainda quem foi que fez, quando fez, por que colocou ali. Inclusive, alguns professores do IFPB têm interesse em resgatar a obra, resgatar porque, de certa maneira, ela está numa rua, numa calçada, que dá para um estacionamento, e eu fui até lá, o proprietário do estacionamento me disse que quando ele chegou ali, já estava ali, e ele me disse que algumas pessoas sobem em cima desse busto para pular para dentro do estacionamento, então ele preferia que não tivesse ali. Soube de pessoas que já foram procurar a prefeitura para tentar remover o busto para um outro lugar mais adequado, mas a prefeitura não fez nada ainda, e os professores do IF têm essa vontade de, para preservar, tentar levar o busto para o IFPB. Então, é uma história e tanto, assim, ainda tem muita coisa a desvendar aí nesse mistério. Principalmente pela ponta solta que tem aí, em saber o motivo, né, desse busto estar ali. Geraldo, a pesquisa, você vai dar continuidade à pesquisa? Tem algum ponto em aberto na pesquisa que você queria estudar mais? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, nenhuma pesquisa é definitiva, né? Nenhuma produção definitiva, sempre aparece mais alguma coisa. Mas dentro daquilo que você estudou, tem algum ponto ainda em aberto que você queria aprofundar um pouco mais? Tem vários pontos abertos. A pesquisa ela realmente não dá conta de tudo, porque a repercussão de Nietzsche foi enorme na cultura brasileira, ainda continua sendo, né? Mas ultimamente, ou melhor, desde o pós-doc, eu iniciei um pós-doc em 2021 e como estava sem financiamento, eu encerrei um ano depois. Mas mesmo assim eu consegui investigar bastante coisa a respeito da repercussão de Nietzsche em movimentos de extrema-direita no Brasil, em particular dois, o eugenismo e o movimento integralista, você sabe, do Plínio Salgado, né? Então, aí, tanto no eugenismo quanto no integralismo, Nietzsche repercutiu bastante. A pesquisa aí, ela avançou bastante, eu tenho mais de 50 páginas a respeito disso, mas não está sistematizado. Eu estou tentando sistematizar para, quem sabe, no ano que vem, ou em 2026, ver se eu consigo publicar o material. O problema que eu levantei foi o seguinte: teria havido uma recepção de Nietzsche em movimentos de extrema-direita no Brasil? A resposta, claro, é positiva, porque a hipótese que eu trago é essa, de que Nietzsche repercutiu fortemente no integralismo e no eugenismo. No movimento eugenista, o movimento eugenista utilizou-se de aspectos do pensamento de Nietzsche, sobretudo aspectos conservadores do pensamento de Nietzsche, aproveitou esses aspectos do pensamento do filósofo alemão para fundamentar propostas de controle matrimonial com vistas a uma proposta de uma procriação seletiva. Como você sabe, no Brasil, a eugenia foi muito forte, principalmente ali anos 20, 30 e 40. Então ele repercutiu fortemente no principal autor do eugenismo, que é o Renato Kell. Consegui reunir bastante material, mas não divulguei nada ainda a respeito sobre isso. E também Nietzsche repercutiu fortemente no movimento integralista. Autores do movimento integralista, como o Plínio Salgado, se utilizou do pensamento de Nietzsche para defender um nacionalismo ufanista e autoritário, né? Forjando, por exemplo, o conceito de homem integral no Übermensch nietzschiano. Isso começou desde o movimento pau-brasil, desde o movimento pau-brasil. Isso porque, como você deve saber, o movimento integralista é um desdobramento de uma das alas do movimento modernista, que era a ala conservadora, liderada por Plínio Salgado. Essa vanguarda conservadora do modernismo era conhecida como o movimento da ANTA, ou tem um outro nome que me fugiu agora, e desdobrou depois no integralismo. Então, Nietzsche estava ali, repercutindo bastante. Uma outra ponta solta, ou uma outra parte que
eu andei investigando há 2 anos já, é a recepção de Nietzsche no movimento feminista brasileiro do início do século XX. Em particular, eu investiguei já a maneira pela qual o pensamento de Nietzsche foi recebido pela feminista Albertina Berta, pela Rosalina Coelho Lisboa, por Maria Cecília Bandeira e pela feminista e anarquista Maria Lacerda de Moura. A hipótese defendida é que, partindo de uma leitura biográfica e não estritamente filosófica, essas feministas aproveitaram aspectos da filosofia nietzschiana para produzir literatura em prosa e em poesia e para impulsionar a luta pela emancipação feminina no Brasil. Então, embora os aproveitamentos que elas fizeram nem sempre estejam em consonância com o pensamento de Nietzsche, mesmo assim isso não desqualifica, mas o que se vê é que elas utilizaram a filosofia de Nietzsche para fazer romances, para fazer debates, para levar adiante as pautas do movimento feminista. Esse material que eu estou trabalhando há 2 anos está praticamente pronto na forma de um artigo que ficou bastante extenso, com mais de 25 páginas, mas acho que vai sair publicado no ano que vem num livro de um professor aqui da UEPB que organiza materiais sobre que tem uma coletânea sobre filosofia. Tem ainda outras várias pontas soltas. Alguém poderia fazer uma excelente investigação sobre a recepção de Nietzsche no movimento anarquista brasileiro. Ninguém fez ainda. Eu desconfio, inclusive, viu, Deusimar, que o Alírio, nesse material maravilhoso aqui que você organizou, eu desconfio que, inclusive, Alírio Meira Vanderlei, né, que produziu muito aí entre os anos 30 e 40, eu não duvido que ele tenha lido Nietzsche e que haja alguma coisa na obra dele a respeito de Nietzsche. Então, assim, tem muita coisa ainda a ser investigada sobre a recepção de Nietzsche no Brasil, em diferentes áreas. Eu tenho um colega atualmente que está fazendo uma investigação acerca da recepção de Nietzsche no mundo jurídico brasileiro, desde dos anos 30 para cá. Na verdade, ele está fazendo um recorte, eu acho que é dos anos 20 até 1945, investigando a recepção de Nietzsche aí na produção do direito e do mundo jurídico. Mas, enfim, são várias. É possível investigar a recepção de Nietzsche na música, por exemplo, na MPB, no movimento tropicálio, mas também no cinema, na literatura, enfim, é enorme. Tem várias pontas soltas aí, tem várias coisas em aberto que seria muito, muito bem-vindo pesquisas a esse respeito. Que massa, olha como passou rápido, né? Passou bem rápido. Eu conversaria com você aqui o dia inteiro, Geraldo, mas nós estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje. Esse bate-papo incrível, né, com o querido professor Geraldo Dias, ele que possui uma gama extensa, uma pesquisa extensa sobre a obra do Nietzsche, mestrado, doutorado na área, e que estará em Patos brevemente lançando o seu mais recente livro, Nietzsche no Brasil, traduções de textos do filósofo alemão, artigos e poemas a seu respeito, publicados na imprensa. Então, quero agradecer muito a tua disponibilidade, Geraldo, por participar do programa Funes Cultural de hoje. É bem interessante porque isso motiva outras pessoas a pesquisarem. Eu queria que você ficasse à vontade para suas considerações finais e aproveitasse dentro das considerações finais para dizer para a galera, quem quiser adquirir o seu livro, né, como é que faz, onde é que ele está à disposição, né, como é que faz para comprar. Então, fique à vontade para suas considerações. Mais uma vez, agradecendo a sua presença aqui. Bom, então eu começo agradecendo a você, Deusimar, pelo convite, a Funes, pela oportunidade de falar aqui da minha pesquisa, dos resultados dela que já estão publicados. Convido a quem tiver interesse na Paraíba ou no Brasil em geral a investigar a recepção de Nietzsche no Brasil. É uma maneira muito rica, muito profícua de
de investigar a filosofia de uma perspectiva diferenciada, colocando o Brasil também na cena, não só o Brasil da filosofia, mas o Brasil da literatura, das artes em geral, das ciências humanas. Os materiais que estão publicados, que são resultados da pesquisa, que estão publicados, eles podem ser acessados facilmente, podem ser adquiridos facilmente na internet, estão disponíveis na Amazon e também no site tanto da Unifesp quanto no site da editora CRV de Curitiba. Então, convido todos que têm interesse em filosofia e mais ainda interesse em saber um pouco sobre a história das ideias filosóficas na cultura brasileira, a ler esses materiais. Outros estão publicados na forma de artigo, e eu fico muito grato também pelo convite e pela oportunidade de fazer o lançamento do livro aí em Patos, cidade de cultura forte e de autores da cena intelectual brasileira que estão sendo descobertos, não é? E estão sendo agora evidenciados para um público maior. Eu fico muito feliz de estar participando de toda essa cena cultural em que você, Deusimar, tem dado grandes contribuições. Muito, muito, muito grato a você. E até breve, viu? Eu que agradeço. Inclusive, nessa sua volta aqui para Paraíba, você já vem colecionando fãs, né? Inclusive, o Germano, lá em Campina Grande, é um super fã seu. A Sofia, lá de Pombal, super fala com você, fala sobre você, chega, os olhos brilham. Então vai ser um prazer poder tentar reunir essa galera aqui em Patos para o lançamento do seu livro, viu? Maravilha, que ótimo. Muito obrigado. Um forte abraço, pessoal. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Até mais. Caoa Sherry apresenta All New Tigo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tigo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Começou! O Mega Feirão aqui em Patos começou! Começou, Patos! Mega Feirão Combate de Vendas de carros novos, seminovos e motos no Terreiro do Forró. São 10 lojas juntas, mais de 400 carros, motos Honda e Yamaha, tudo à sua escolha e um só propósito: realizar o seu sonho de ter um veículo novo. E tem mais, até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela, tanque cheio e transferência grátis, e aprovação de crédito na hora pelo Bradesco Financiamento. Tem, então vem pro Terreiro do Forró, porque nós estamos esperando por você aqui em Patos, de 8 a 10 de agosto, o maior Mega Feirão Combate de Vendas pra você. Apoio Bradesco Financiamentos. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.